Sejam bem-vindos. O evangelho deste dia 21 de dezembro é tirado de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, coincidentemente, o evangelho desta segunda-feira é a sequência do evangelho de ontem, domingo. Ontem, no quarto domingo do advento do ano B, a liturgia nos apresenta o episódio da anunciação do anjo a Nossa Senhora. O quarto domingo do advento sempre coloca a ênfase, coloca o foco na figura de Maria, já às portas do Natal, aquela que vai trazer, aquela que vai ser a portadora da boa notícia. E sempre no dia 21 de dezembro, né, durante a semana, o dia 21 de dezembro, o evangelho é sempre este da visitação de Nossa Senhora a Isabel. Então coincidiu do evangelho de hoje ser a sequência justamente do evangelho do domingo. E nós temos então estes episódios, né, dos capítulos 1 e 2 de São Lucas são muito conhecidos. Esta cena da visitação é uma cena muito trabalhada por artistas, é uma cena muito usada, né, na pintura, nas telas, e também a frase de Isabel, muito conhecida e talvez uma das frases mais rezadas por nós: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Quantas vezes nós rezamos esta frase durante o dia? Aqueles que rezam o terço certamente repetem essa frase pelo menos 50 e tantas vezes, sem contar fora do terço quantas Ave Marias nós rezamos. Então todos nós rezamos todos os dias, usamos as palavras de Isabel para saudar a Virgem todos os dias. Mas nós, por isso mesmo, talvez este texto passe tão batido por nós. Por isso mesmo, esse texto muitas vezes passa pelos nossos lábios, essas palavras, sem que a gente possa, de fato, meditá-las, sem que a gente possa trazê-las ao coração, sem que a gente faça aquilo que Maria fazia cada vez que ouvia a palavra de Deus, que era guardar esta palavra no coração e refletir sobre ela. Era trazer esta palavra ao coração e fazê-la frutificar e compreender como é que a vontade de Deus estava se manifestando através daquelas palavras, né? E nós temos então hoje este encontro destas duas mulheres santas, mas de histórias de vida peculiares, de histórias de vida diferentes. Essas mulheres que eram parentes, essas mulheres que eram próximas, mas que ao mesmo tempo tinham características muito interessantes e diferentes. Nós temos o encontro, meus irmãos, de Isabel, que nós sabemos, Isabel, a mulher anciã, a mulher estéril. E do outro lado temos aquela adolescente, aquela jovenzinha, aquela virgem, que é Maria. De um lado, a anciã estéril, aquela que na velhice
está, digamos, seca, infrutífera. Dois tipos, talvez, de esterilidade ou de falta de frutos. Dois tipos de impossível. O impossível de Isabel, que é este da secura. Mas também o impossível de Maria, da sua virgindade. Como é possível conceber alguém que é estéril, alguém que a sua biologia não permite a concepção, a geração de uma nova vida? E do outro lado, alguém que é virgem, alguém que biologicamente não agiu para que uma vida fosse gerada. Porém, há um ponto nevrálgico, há um ponto que vai fazer toda a diferença. Isabel, a idosa, estéril, é uma figura de Israel. É uma figura de um povo estéril. É a figura do Antigo Testamento. É a figura do judaísmo, de uma religião que está apegada, enraizada nos tradicionalismos do passado e que não se permite abrir para a novidade, que não permite se abrir para novas possibilidades, não permite se abrir para a vida. Aquele judaísmo estava fechado no templo, estava fechado nas leis. Isabel era a esposa de Zacarias. Isabel era a esposa do sacerdote do templo. Não se esqueçam, Zacarias, o marido de Isabel, era um sacerdote do templo. Ele oferecia os sacrifícios do povo no templo. Tanto que quando o anjo Gabriel anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista, Zacarias estava no santuário e oferecendo os sacrifícios. No entanto, quem vem trazer a boa notícia é o anjo de Deus. E como Zacarias foi incrédulo, veja, um sacerdote do templo foi incrédulo, ele ficou mudo. Ele fica mudo e a sua língua só vai se soltar quando ele confia na graça de Deus e quando ele cumpre a vontade de Deus, dizendo o nome daquela criança João, escrevendo na tabuinha o nome daquela criança João. Vejam, meus irmãos, é quando ele se abre a novidade. João era o nome novo, João era o nome que não tinha na família, que não tinha ali na genealogia de Zacarias aquele nome. É quando ele aceita esta virada, esta guinada na sua vida. É quando ele aceita o novo de Deus. Isabel, então, meus irmãos, é a figura, é a imagem deste povo. Isabel é a figura deste povo de Israel, desta religião que não trazia mais frutos nenhum para aquele povo, que não trazia sentido para a vida mais daquele povo. Estava uma religião fechada na lei. Era uma religião legalista, centrada em preceitos e normas e regras. E só aqueles que cumprissem as normas e regras é que seriam favorecidos por Deus, é que estariam na graça de Deus, é que estariam em paz com Deus.
E todo o resto? E todas as outras pessoas, onde estão? Onde fica? O Evangelho de João, no seu capítulo 2, no episódio das bodas de Caná, minha gente, traz uma imagem muito bonita para mostrar isso. Quando Jesus transforma a água em vinho. A água que estava armazenada naquelas talhas de pedra, que simbolizavam justamente esta lei antiga, esta lei mosaica, que não dava mais sentido nenhum, não dava mais gosto nenhum para a vida do povo. E Jesus entra em ação para transformar, para trazer um novo sentido para a vida. Reparem, Isabel então é esta mulher, é este Antigo Testamento. E é lá que Maria vai. Maria entra na casa de Zacarias. O texto inicia assim, né? Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias. Meus irmãos, a casa de Zacarias, ela não é simplesmente um lugar geográfico onde Maria escolheu ir, onde Maria foi lá. A casa de Zacarias, no Evangelho de Lucas, ela tem todo um sentido teológico, catequético. A casa de Zacarias, meus irmãos, é a casa do povo de Israel, é a casa da religião. Veja, é a casa do sacerdote do Antigo Testamento, do sacerdote do judaísmo, do sacerdote do templo. Maria, ela entra nesta casa que não conseguia perceber a beleza de Deus, que não conseguia compreender a boa notícia. A gente sim, já tem o episódio passado de quando João Batista foi concebido, que Isabel reconhece que foi obra do Senhor. Sim. Mas demorou 5 meses para que Isabel pudesse louvar a Deus pela obra que ele estava fazendo na vida dela. Meus irmãos, quando a gente fica preso nas nossas próprias ideias, quando a gente fica preso nos nossos próprios tradicionalismos, naquilo que a gente acha que é o certo, naquilo que a gente acha que é a vontade de Deus. Quando a gente não se abre para a graça, para o frescor do Espírito, a gente fica preso, a gente não consegue conceber o novo, a gente não consegue se abrir para a boa notícia. Quantas vezes nós ficamos presos, às vezes, a gestos, a rituais, a formas de compreender a vida, de compreender a fé, de viver a fé, de anunciar a fé, que não correspondem, que não, nos dias de hoje, que não trazem sentido, que não trazem nenhuma resposta para os tempos de hoje, para o mundo que vivemos no século XXI. Quantas vezes? Então é preciso que nós façamos este movimento de novo, que nós possamos ter esta abertura que Isabel deu à Virgem quando entra em sua casa. Maria, ela entra na casa de Zacarias, ela entra então na casa da religião judaica, ela entra na casa ali do Antigo Testamento, a casa, o lugar onde habitam as ideias, os costumes, as tradições. É lá que Maria entra com aquele novo que é o próprio Filho de Deus. E quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Meus irmãos, vejam
que o Espírito Santo, ele faz a sua obra na pessoa de Isabel. Isabel, então, ela dá esta abertura para que o Espírito Santo pudesse trabalhar nela. E o Espírito Santo é que vai transformar aquela casa velha, aquele corpo velho, aquele pensamento velho, aquela vida velha. É o Espírito Santo que transforma. É o Espírito Santo que faz com que Isabel e Zacarias, com que a casa de Zacarias acolha a boa notícia, acolha o Verbo de Deus, acolha o Salvador. Vejam que bonito é isso, meus irmãos. Neste tempo, neste ano de 2020 que estamos vivendo, esta pandemia terrível, esta pandemia que de fato está nos aprisionando, que muitas vezes está cortando as nossas relações, que está nos aprisionando em casa. Nesta pandemia, só está conseguindo passar por ela aqueles e aquelas que conseguem se abrir para esta novidade, para este novo jeito de viver. O novo normal, como muitos dizem. Agora, aqueles que ficam, porque eu sempre vivi assim, porque eu sempre abracei, porque eu sempre beijei, porque eu sempre dei as mãos. Quando vamos fazer isso? Aquele que fica preso nessas ideias. Porque eu não gosto de usar a máscara. Quem é que gosta? Mas é a capacidade que precisamos ter de nos abrir a esta novidade, a este novo jeito de viver. Ou nós nos abrimos, ou nós deixamos com que a nossa vida seja tocada por este novo jeito de viver, ou nós não conseguiremos passar por este momento. São as novidades que aparecem. São as novidades que aparecem e que Deus vai usando para nos falar, para nos tocar. Eu faço essa analogia com a pandemia para justamente falar deste novo jeito de viver. O jeito de vivermos a fé foi mudado, foi alterado. Quantos que ainda não puderam voltar às igrejas, às celebrações, estão tendo de redescobrir um novo jeito de viver a sua fé? Quantos estão tendo de redescobrir um jeito para viver com a família? Quantos estão tendo a graça de fazer aquilo que não faziam por muito tempo, que era de telefonar para alguém, de perguntar como é que está? É um novo jeito. Estamos descobrindo a necessidade de nos aproximar. Todos nós, certamente, neste tempo da pandemia, estamos descobrindo, e se ainda não descobrimos, estamos tendo tempo para descobrir que o mundo não gira mais em torno de nós mesmos apenas. Aliás, nunca girou. Mas nós estamos cada vez mais tendo que descobrir isto, descobrir esta novidade. E então nós precisamos compreender, meus irmãos, este novo jeito. É a novidade, é esta abertura que Isabel também teve.
é esta abertura que Isabel precisou ter. Vejam, nós temos então esta mulher estéril, figura de Israel. Mas por outro lado, nós temos aquela outra mulher que aparentemente não poderia conceber. Nós temos aquela que era virgem. Nós temos a figura de Maria, esta jovem que fica perturbada, como nós vimos no evangelho de ontem, no domingo, que fica perturbada com a mensagem do anjo. Mas esta menina que não tinha obstáculos em seu coração. Esta menina que era virgem, mas que era fecunda. Uma menina que era virgem, mas que era fecunda. Meus irmãos, e é justamente porque era virgem que Maria foi fecunda. Porque aqui nós precisamos entender a virgindade de Maria, assim como entendemos a esterilidade de Isabel. Mais do que um aspecto biológico, quando Lucas não está querendo dizer de aspecto biológico, assim como não está querendo dizer de aspecto geográfico. Lucas está falando do coração, está falando da vida. Se Isabel era uma figura do Antigo Testamento, era uma figura da religião de Israel, do judaísmo, Maria é aqui uma figura da igreja, meus irmãos. Maria é aqui um modelo, Maria é aqui um protótipo daquilo que deve ser a igreja. A igreja é aquela que deve ser virgem. A igreja é aquela que deve ter um coração indiviso, um coração puro, um coração onde haja espaço apenas para o Senhor. No entanto, a igreja é chamada a ser fecunda. A virgindade fecunda de Maria, a virgindade fecunda da igreja. E quem é que é a igreja? Somos nós, sou eu, são vocês. Nós, igreja, somos chamados a olhar, nos inspirar e imitar a vida, a virgindade e a fecundidade da Virgem Maria. Aquela que só soube viver para o seu Deus. Aquela que soube dar o seu sim, a sua generosidade. E é esta generosidade que a torna fecunda. Então a igreja também é chamada a ser esta mulher fecunda, que gera os novos filhos, que gera o Cristo para o povo e que gera os novos filhos para Deus. Olha que coisa linda que é esta imagem, meus irmãos. Quando nós olhamos para este evangelho da visitação hoje, nós podemos compreender esta beleza. Podemos compreender esta beleza. E eu recorro para ilustrar esta imagem, eu recorro à Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, no capítulo 8º, quando trata de Maria, o número 64 vai dizer: a Igreja, contemplando a santidade misteriosa de Maria, imitando a sua caridade, cumprindo a vontade do Pai, pela palavra de Deus fielmente recebida, torna-se também ela mãe, pois pela pregação e pelo batismo gera para uma vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Ela, a Igreja, é também a Virgem que guarda íntegra e pura a fé jurada ao esposo e a imitação da mãe do seu Senhor, pela graça do Espírito Santo, conserva virginalmente íntegra a fé, sólida a esperança, sincera a caridade. Então esta virgindade de Maria, meus irmãos, ela inspira
e é um modelo para a santidade, para a virgindade da igreja, para a maternidade da igreja, que vê nesta virgindade de Maria justamente esta fé firme, esta esperança animada e esta caridade autêntica, verdadeira. Isto é o que nos ensina este texto de hoje da visitação de Maria a Isabel. E quando há então este encontro, quando o Verbo de Deus se encontra com aquela criança que representava o que era velho, o que era antigo, este Verbo de Deus é capaz de fecundar pela força do Espírito Santo o seio daquela anciã. Meus irmãos, cada vez que nós, como Maria, portamos o Cristo, nós estamos tendo a graça de, pelo Espírito Santo, levar esta vida nova, levar esta fecundidade para aquilo que precisa ser mudado, para aquilo que precisa ser transformado. Neste tempo de Natal que estamos nos aproximando, que nós possamos ser, meus irmãos, como esta Isabel, que permitiu que o Espírito de Deus a encontrasse, que permitiu que a graça do novo a atingisse, não para apagar o que era antigo, mas para transformar, para dar um novo sentido. Neste tempo de pandemia, que possamos também ser como Maria, como igreja, que possamos, neste tempo da pandemia, portar às pessoas aquilo que, meus irmãos, nós temos de mais precioso, de mais fundamental, de mais valoroso, que é o próprio Cristo, este que vai e que transforma, que faz a vida se renovar. Nós estamos tendo que descobrir um novo jeito de viver o Natal este ano. Um Natal talvez menor, sem aquela extravagância toda, sem tantas reuniões. Um Natal menor, mas quem sabe um Natal mais centrado naquilo que é o essencial, naquilo que é justamente o Natal, que é sim a celebração, é sim a partilha, é sim a vida. Mas quem sabe, tendo menos possibilidade de tantas extravagâncias, de tanta suntuosidade, de tantas luzes e tanta festa, nós possamos ter este coração capaz de voltar para a palavra de Deus e fazer com que o Espírito fecunde os nossos corações. E, quem sabe, nós tenhamos mais tempo, devido às limitações que a pandemia nos impõe, quem sabe nós tenhamos neste Natal mais tempo de ser como Maria, que vai ao encontro para transformar, para visitar e transformar as vidas. Quem sabe neste Natal nós possamos redescobrir a missão, o espírito missionário e levar esta boa notícia. Quantas pessoas estão neste tempo de pandemia precisando da boa notícia? A notícia da esperança, a notícia de uma fé renovada, a notícia de alguém que a ame, a notícia de que há um Deus que ama, que vem ao encontro. Maria chegou à casa de Zacarias indo pelas montanhas da Judéia. Nós estamos passando por momentos
montanhosos neste ano de 2020. Que nós possamos, meus irmãos, com a graça do Espírito Santo, correr por essas montanhas, aplainá-las, para que o Senhor possa chegar aos corações e às vidas de cada um de nós, mas também de tantos irmãos e irmãs que estão sofrendo, que estão carentes, que estão na secura, na esterilidade causada por este vírus. Que nós possamos levar, ser portadores novamente da alegria da vida e comunicar que o Senhor está próximo e vem para salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.